com esse culto. Abençoe a todos nós. Então, Jesus, amém. É isso, hein? É isso. Abra sua Bíblia, queridão e queridona, em 1 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículos 13 a 20. Eu tenho defendido aqui com vocês, ensinado de que a carta, a primeira de Tessalonicenses, escrita aproximadamente no ano 52 depois de Cristo, foi escrita 2 anos depois da carta aos Gálatas. É o meu entendimento de cronologia. Você vai encontrar estudiosos falando de que Gálatas teria sido depois. Eu entendo também que essa primeira carta, ela pode ser dividida em 2 marcadores principais: gratidão e preocupação. Eu entendo que o capítulo 1 e o 2, Paulo está falando sobre gratidão. Ele vai usar a expressão damos graças em 1:2, e ele vai usar temos mais uma razão para darmos graças em 2:13. E a partir de 3, Paulo demonstra sua preocupação com os crentes. Alguns comentaristas vão dizer que o capítulo 3, Paulo ainda evoca, pelo menos até o versículo 10, a gratidão, porque ele vai usar alguns termos, sobretudo no versículo 9, pois que a ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Então eles colocam de que o 3, de 1 a 10, Paulo também está evocando gratidão. A minha argumentação é de que, embora haja gratidão, porque gratidão vai permear a carta toda. Eu entendo que quando Paulo diz que estava enviando Timóteo para fortalecer e animar os crentes de Tessalônica, fica claro para mim de que ele está começando a sessão sobre a sua preocupação para com aquela igreja amada. Paulo passou pouco tempo em Tessalônica. Concordo também e me rendo ao argumento de que não foi apenas 3 sábados que Atos capítulo 17 fala, mas Paulo vai ficar mais algum tempo pela ênfase que ele usa na sua carta acerca do trabalho. Incessantemente ele vinha trabalhando, vinha se esforçando para obter a sua própria renda. Então tudo leva a crer que a estada de Paulo tenha sido entre 3 a 6 meses. Uma igreja foi plantada ali, líderes foram estabelecidos, mas fato é que Paulo precisou sair de Tessalônica de madrugada, escondido pelos irmãos da igreja, por conta de um levante dos judeus em relação ao estabelecimento da igreja. Tessalônica era uma cidade cosmopolita, uma grande cidade, a capital da Macedônia, que havia muitos judeus, e os judeus estavam raivosos em relação à pregação do Cristo. John MacArthur concorda que são 5 temas principais nessa carta, eu só vou citar aqui. Primeiro, um tema apologético, ele defende o Evangelho, e a gente faz uma correlação de Atos e 1 Tessalonicenses, e fica claro. Existe também um tema eclesiástico. Paulo quer trabalhar um retrato de uma igreja saudável, de uma igreja em crescimento, de uma igreja que avança diante das adversidades. Preste atenção, tem um tema também pastoral. Paulo se utiliza de exemplos das suas atividades e atitudes. Ele diz até, na mensagem da quinta passada, fica claro: eu pastoreio vocês como uma mãe que nutre o seu filho e como um pai
que direciona o seu filho, né? Então essa ideia do pastor que é um pouco de mãe, um pouco de pai, ou é muito mãe e muito pai, essas são as imagens da teologia pastoral do apóstolo Paulo aqui. E um tema escatológico, em todos os capítulos, vai terminar sempre falando sobre a vinda de Jesus. É um termo que no grego, quem é estudante sabe, é parousia, que significa vinda, manifestação da vinda, chegada. Daqui a pouco eu entro em alguns detalhes aqui sobre isso. É um foco em eventos futuros. E por fim também um tema missionário. É uma carta que Paulo está escrevendo ao final da sua segunda viagem missionária. Ele sabe que não vai durar muito, 10 anos aproximadamente depois da escrita dessa carta, ele já está preso, né? Já está preso. Então Paulo está aproveitando a sua última década em liberdade, e ele acredita de que a proclamação do Evangelho e plantar igrejas é o seu principal chamado. Nesse texto nós vamos ainda continuar com essa temática de uma igreja extraordinária, porque Paulo tinha realmente paixão por essa igreja. Todas as igrejas, Paulo tinha o seu carinho muito grande. Mas Tessalônica me parece de que isso evocava no coração de Paulo realmente muita satisfação. Se você concordar comigo de que essa carta é a segunda carta, a primeira foi Gálatas. Gálatas, Paulo não tinha alegria nenhuma de escrever aquela carta, né? Ele escreveu aquela carta com a faca nos dentes, com sangue nos olhos. Ele escreveu aquela carta com um tom muito direto em relação aos judeus que minavam o seu ministério. É um tratado sobre a liberdade em Cristo. Já a primeira carta aos Tessalonicenses, ele é todo coração. Ele já não tem mais aquela raiva na escrita da carta, raiva santa, inspirada, né, porque o texto é inspirado, de Gálatas. Ele é só coração, ele é só afeto. Tá? Então, olha só essa linguagem linda que Paulo usa no capítulo 2, a partir do versículo 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e perseguiram os cristãos, Paulo diz, a ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Guarda isso, que eu vou chegar nesse ponto. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, você que achava que essa expressão que eu vou dizer agora é uma expressão apenas de um arrobo poético, até mesmo pesquisando hoje, alguém disse de que isso faz parte de uma poesia romântica do século XVI. A pessoa que colocou aquele conteúdo naquela plataforma se esqueceu de citar a Bíblia, né? Porque foi Paulo que criou essa expressão. Ficando longe dos olhos, mas perto do coração. Com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Então Paulo está dizendo, olha, nós estamos separados de vocês por breve tempo.
Nós estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Queremos muito vê-los pessoalmente. Pelo menos eu, Paulo, diz o texto, versículo 18, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Continue acordado aí que nós vamos chegar nessa parte. Como é que é isso? Satanás barrou o caminho? Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda parousia? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Mateus, queridão, a igreja de Jesus só persevera na perseguição se tiver impressa a eternidade na sua essência. A igreja de Jesus só persevera na perseguição se tiver impressa a eternidade na sua essência. Versículos 13 a 16, Paulo fala sobre a perseverança na perseguição. E versículos 17 a 20, Paulo fala sobre a expectativa da vinda de Jesus. Eu tenho sido muito abençoado e tenho indicado, e alguns aqui, principalmente os jovens com quem a gente conversou no sábado, já estão ali, num grupo de devocionais que nós recebemos todos os dias, mensagens, meditações retiradas de um livraço do John Piper, falando sobre a graça futura. Esse livro é um clássico de John Piper, é um livro assim, como eu diria, com conteúdo denso, mas uma linguagem, embora teológica, extremamente devocional e de adoração mesmo ao Senhor. Preste atenção aqui para você não perder nesse ponto. Num, por exemplo, dos capítulos, ele fala sobre Romanos 8:32. Você conhece o texto, não é isso? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Piper diz, num dos pontos, nos parágrafos do livro, Tiago, o seguinte: essa promessa da graça futura, ela é extraordinária. Mas muito mais importante é o fundamento, diz o texto, porque há um lugar em que se pode apoiar contra todos os obstáculos. O texto diz: Deus não poupou o seu próprio filho, e ele não poupará esforços para dar tudo quanto ele pagou na sua morte a nós. Todas as coisas. E todas as coisas que nós temos em Cristo são boas. Um puritano escreveu há 300 anos atrás algo extremamente tocante em Romanos 8:32. Ele diz: seria imaginável que Deus retivesse, depois disso, coisas espirituais ou temporais dos filhos? Como ele não chamaria de forma eficaz, não justificaria gratuitamente, não santificaria profundamente, não glorificaria eternamente? Como não nos vestiria, não nos alimentaria, não nos protegeria, não nos libertaria, se ele não poupou ao seu próprio filho um golpe, uma lágrima, um gemido, um suspiro, uma circunstância de miséria? Será? Não se pode imaginar que depois disso ele fosse negar ou reter do seu povo, por cuja causa tudo isso foi sofrido, qualquer misericórdia,
qualquer conforto, qualquer privilégio, espiritual ou temporal, que lhe seja bom. Aquele que não negou ou que não poupou ao seu próprio filho, também com ele nos dará graciosamente, preste atenção, todas as coisas. Não há nada que Cristo tenha recebido que não seja nosso. Porque é isso que João 8,32 está dizendo. Não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas. Daí então você precisa prestar muita atenção aqui como Paulo constrói esse seu argumento. Primeiro ele fala de perseverança. Primeiro ele fala, olha, nós temos mais uma razão para nos alegrar, para dar graças. Vocês receberam a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, e vocês a acolheram não como palavra humana, mas como em verdade é palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente entre vocês que são crentes. Eu, quando estava relendo esse texto hoje, preparando a mensagem, me veio em mente, amados, aquilo que os tessalonicenses tinham para com Paulo, Silas e Timóteo, e eu ouso dizer que foi o mesmo que aquela viúva de Sarepta tinha em relação a Elias, quando ela disse a ele, 1 Reis 17, 24, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Paulo diz, vocês, olhe para mim, ouviram a minha palavra não como palavra humana. Vocês entenderam e acolheram, mais do que entenderam, né? Que o verbo que Paulo usa aqui, receberam a palavra, e depois o segundo verbo, vocês a acolheram, não como palavra humana. Ah, queridão, queridona, eu não sei se eu vou conseguir comunicar corretamente e profundamente isso. O impacto da palavra de Deus, ela é totalmente eficaz, mas o texto diz, a qual está atuando eficazmente em vocês os que creem. Queridão, a mesma palavra toca de um jeito o ímpio e toca de outro jeito o crente. A palavra é a mesma. E aí, só para lembrá-lo, eu sei que você sabe, mas Jesus ilustrou isso na questão da parábola dos solos. Ou, segundo a tradição, a parábola do semeador. Mas há um detalhe do Evangelho de Marcos que eu quero destacar, só um detalhe para você ficar ligado aqui comigo. Marcos, ele pega a ideia de que a parábola do semeador é a matriz de todas as outras parábolas. Não sei se você já tinha percebido isso. É a mais importante de todas as parábolas. Então, quando Jesus compartilhou aquela palavra da semente, Ivone, que cai num solo à beira do caminho, que cai no meio das pedras, que cai no meio dos espinhos, que cai em terra boa, Jesus queria contar muito mais do que uma história. Eu vou provar para vocês um texto de Marcos, capítulo 4, versículos 10 a 13. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Aí Jesus disse, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e sejam perdoados. Agora vem o meu ponto. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Entendeu?
A parábola do semeador, a parábola dos solos, eu vou usar um termo, depois eu posso até explicar, ela é paradigmática, ela é modelo, ela é padrão, ela é um diapasão, usando aquele termo para afinar os instrumentos. Ela é a pedra de toque, é a medida hermenêutica para todas as outras parábolas. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês, Linalvo, vocês acolheram a palavra não como palavra humana, mas como palavra de Deus, porque ela atua eficazmente aos que creem. Agora, a mesma palavra sendo dita e ouvida por quem não crê, se torna apenas discurso de homens. Se eu fosse você, eu diria misericórdia das vezes em que nós ouvimos a palavra de Deus e não recebemos e nem acolhemos no nosso coração. Por isso que Paulo continua e vai dizer no versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia, que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios, e aí daqui a pouco eu entro em detalhes. Paulo diz, vocês são imitadores. Paulo já havia dito no capítulo 1, versículo 6, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Uma outra curiosidade que eu quero apresentar para vocês, das 7 ocorrências da expressão, vocês devem ser meus imitadores. 1 Coríntios 4,16, 1 Coríntios 11,1, Efésios 5,1, Filipenses 3,17, 1 Tessalonicenses 1,6, 1 Tessalonicenses 2,14 e Hebreus 6,12. Das 7 ocorrências, 5 são no verbo imperativo. Sejam meus imitadores. As 2 em Tessalonicenses são no indicativo. Vocês já são imitadores. Paulo conhecia essa igreja, gente. Essa igreja imitava a Deus. Essa igreja vivia em estado de graça. A igreja de Jesus, amado, sempre viveu à sombra de severas perseguições, oposições. Ato contínuo, Paulo vai dizer, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios, falando acerca dos que moravam em Tessalônica, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. E aí, queridão, olhe para mim, por favor. Eu sei que eu estou numa navalha, porque hoje, qualquer palavra relacionada aos judeus, nós somos logo taxados de antissemitas. Mas se você é fiel às Escrituras, você sabe que a maior oposição ao Evangelho na era apostólica foram os judeus. Foram os judeus. Um dia eu ouvi o Dr. Valtair, que é meu contemporâneo de seminário, expondo Romanos, e ele falou de maneira muito clara. Ele falou, quem entregou Paulo para ser preso e posteriormente julgado e morto em Roma foi a igreja de Jerusalém. Foram os judeus dentro da igreja. Fica claro na fala de Paulo aqui. Diz assim, olha, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas,
como também nos perseguiram. Preste atenção, eles não agradam a Deus. Eles são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Pensa comigo aqui, eles estavam procurando os gentios para falar a eles, ou para impedi-los de ouvirem, uma vez que estavam impedindo Paulo, e por isso que Paulo precisou fugir de madrugada, vai lá em Atos capítulo 17, que você vai ver. A oposição era severa por parte dos judeus. Atos 17, 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram tumulto na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Versículo 16 prossegue. A fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Pecados de quem? Dos judeus. A ira, porém, que ira? A ira de Deus caiu sobre eles definitivamente. Aí, queridão, preste atenção. Paulo amava os judeus. O contraponto é esse. Romanos 9, 1 a 5, Romanos 10, 1, Romanos 11, 1. Há uma esperança realmente para o remanescente eleito dentre o povo de Israel, mas isso não desbota o fato de que tudo que os judeus viveram no ano 70 depois de Cristo, no cerco pelo general Tito, a derrocada daquela cidade, a quebra das muralhas, a destruição do templo, não ficando pedra sobre pedra naquele lugar, até hoje só ficou o Muro das Lamentações, foi ira de Deus sobre o pecado daquela gente, daquele povo. Eu não vou ir além disso. Eu só vou ficar no ano 70. Fica claro para mim de que, de fato, aquela geração de judeus sofreu na pele por ter sido obstáculo ao avanço do Evangelho. E aí olhe para mim e trema, porque eu tremo. Segue o mesmo padrão para aqueles que aos nossos dias também serve de obstáculo. A ira do Senhor vai cair sobre eles. Aí é tão interessante, gente, que olha só, eu disse que essa carta foi escrita no ano 52, não disse? E eu disse que Jerusalém caiu sob o cerco e o domínio dos romanos no ano 70. Aí você deve estar pensando, mas pastor, por que o texto diz a ira, porém, caiu sobre eles definitivamente? Porque Paulo está falando aqui num tempo profético. Era como se já tivesse começado o juízo de Deus sobre aquela geração de judeus. Ninguém consegue escapar. Ninguém consegue escapar. Só que é fato, amados, de que, diante disso, diante de todas as profecias, diante daqueles eventos que demonstraram a ira de Deus, mesmo assim, o Senhor ainda tem
esperança. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Eu não vou ter tempo para explicar isso, mas Deus endureceu a Israel, permitiu que eles fossem obstáculos, opositores, perseguidores da igreja, para que entrasse no pacto da salvação, algo que veio para os judeus, veio para os seus, mas os seus não receberam. De modo que o Senhor deu o direito, concedeu o direito de se tornar filho dele àqueles que crerão no seu nome. Nesse ponto, Fabiano, nós temos o que os judeus não têm. A despeito de Jesus ter sido judeu, a despeito de Paulo ter sido judeu, a despeito de toda a cultura da Bíblia, nós temos uma revelação completa. Nós vemos a história, amados, para além dos laços sanguíneos e étnicos. Nesse sentido, é que eu creio que nós somos o Israel de Deus. E que em Cristo, Paulo vai dizer aos Gálatas, não há homem nem mulher, não há judeu nem gentil. Todos são um em Cristo. Daí, Paulo enche o coração dos tessalonicenses do quê? De expectativa. Diz, opa, tudo aquilo que a gente levou dos judeus, me permita essa expressão, é feia, mas eu vou usar. Tudo aquilo que a gente levou nas costas dos judeus, a ira do Senhor virá sobre eles? Sim. E aí Paulo, na segunda parte, diz, e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, eu já disse sobre essa expressão, mas perto do coração, com muito mais empenho, com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente, por isso quisemos ir até vocês, mas Satanás impediu. Uau! Aí eu fico pensando, mas como é que é isso? O N.T. Wright, ele tem uma dica muito interessante sobre esse ponto. Ele diz assim, olha, Paulo não menciona com frequência Satanás, mas quando faz, ele está consciente de que por detrás, ou por trás de algumas frustrações comuns e de alguns planos inacabados que são comuns à raça humana, podemos discernir uma força obscura e maléfica em curso. Periodicamente, por períodos específicos, essa força, e podemos pensar até que seja pessoal, ela é personificada em indivíduos e organizações que bloqueiam o propósito de Deus, ou pelo menos dificultam por algum tempo a missão. Ele prossegue dizendo que Paulo possivelmente está pensando nas ameaças de morte que ele recebia, sobretudo se ele voltasse ao norte da Grécia, no caso a Tessalônica. Satanás nos barrou o caminho, porque imagina Paulo que saiu fugido de Tessalônica, que recebia ameaças de morte, ele tinha desejo de voltar.
Mas ele tinha ainda inimigos ferrenhos ali. Amados e amadas, muitas vezes nós precisamos admitir isso. Não é admitir a derrota diante de Satanás. Mas eu fico vendo gente do movimento evangélico hoje, do Brasil, dizendo que pisa na cabeça do diabo, que faz e acontece, que o diabo não é páreo, que o diabo já é derrotado, isso é verdade, mas que ele encara tudo e vai enfrentar e vai para frente. Nós somos mais do que, sim, nós somos mais do que vencedores. Mas Paulo, o campeão da fé, está dizendo: Satanás me barrou. Se Paulo reconhece que Satanás o barrou, por que nós somos ser ufanistas, triunfalistas, vamos bater no peito dizendo que comigo não, hein? Com você não? Paulo diz: Satanás nos barrou. Então, você e eu, amados, não sei como é que você vai aplicar isso na sua vida. Podemos chegar em determinados momentos em que vamos bater contra o muro. E a gente vai ter que reconhecer: Satanás me barrou. Aí você fala: mas pastor, o senhor precisa argumentar melhor. Eu argumento com 2 Coríntios 12 então para você. Para que eu não me orgulhasse diante das revelações que eu recebi do Senhor, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que eu não me gloriasse nas revelações. Mas eu roguei ao Senhor por 3 vezes, e o Senhor me respondeu a mesma coisa: a minha graça te basta. De tal modo que agora, então, eu me alegro, nas minhas dificuldades e afrontas e situações, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Gente, a gente não está vivendo num ringue de batalha contra o Satanás a ponto da gente vencer sempre. Tem hora que perder para Satanás é ganhar para Deus. Pelo menos é isso que eu aprendo aqui. Satanás nos barrou. Em Atos capítulo 16, por 2 vezes aparece a expressão: o Espírito de Jesus me impediu, o Espírito do Senhor me impediu. Quando Paulo queria ir para a Ásia, e o Espírito do Senhor disse não. Até que um homem da Macedônia aparece em visão a Paulo dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo aos Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6. O que dá a entender, amados e amadas, de que nós precisamos ser mais prudentes na nossa caminhada cristã. Precisamos ser menos triunfalistas. Não bata no peito dizendo que com você é diferente. Se o diabo é o diabo de Deus, conforme Lutero nos ensinou, às vezes o Senhor permite que ele nos bloqueie. Ele usa o diabo para cumprir propósitos mais elevados dele para as nossas vidas. Aí eu não sei se a sua teologia vai aguentar ou vai dar um bug agora. Mas pode ser uma doença, um acidente, uma privação. Em que Deus usa o seu mensageiro chamado Satanás para lhe tornar mais humilde.
para baixar sua crista, para deixar você mais atento, mais alerta. Satanás nos barrou. E aí Paulo termina dizendo o seguinte: mas quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus, sua vinda? Não é verdade que são vocês? Vocês, a igreja. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não vou ficar aqui me lamentando, Satanás me embarrou, Satanás me embarrou, Satanás... Não. Vocês são a minha alegria. Vocês são a minha esperança. Vocês são coroa. Nós vamos nos regozijar na vinda do Senhor. Queridão, queridona, por favor, preste muita atenção nesse ponto aqui. 2 Coríntios 5,10, Paulo vai dizer: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Repita comigo: todos nós. Ninguém vai chegar diante de Cristo na sua vinda sozinho. Não existe individualismo no prisma da eternidade. A eternidade só conjuga os verbos na primeira pessoa do plural. Nunca é eu, nunca é tu, nunca é ele. É sempre nós. Por isso que eu apelo para você, queridão e queridona, pelo amor de Deus, você que está aqui, você que está em casa, por que você não faz parte formalmente da Igreja de Cristo? O N. Mack, num livro muito especial, ele vai dizer o seguinte: não basta dizer apenas que fazemos parte da Igreja Universal ou Invisível, isto é, todos que creem em todo mundo, independentemente da filiação religiosa. Nós temos que nos comprometer com o grupo local do povo de Deus, amados. O Novo Testamento não contém, disse ele, nem mesmo a sugestão de alguém que foi verdadeiramente salvo, mas não fazia parte de uma igreja local. Eu me lembrei do ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não pertencia a um grupo de discípulos, mas ele ouviu isso do próprio Jesus. Ele estava muito bem acompanhado. Ah, queridão, tem gente hoje que não quer ser membro da igreja, que não é membro de igreja nenhuma, que vive uma tradição antiga, que não se reconcilia, não resolve a sua vida para poder estar, amados. Eu não estou dizendo que a porta da igreja é a porta do céu, não. Tem muitos que entram pela porta da igreja e não vão entrar na porta do céu. Eu sei disso, amados, mas é muito importante. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês, quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que nos gloriamos? Não é verdade que são vocês? Pula as aplicações, já apliquei bastante. Deixa só na última tela, por favor, Mateus. Quero terminar gravando essa verdade no seu coração. A igreja de Jesus só persevera na perseguição se tiver impressa a eternidade. Gente, quem não tem eternidade impressa na sua essência, quando começar o princípio do princípio das dores, vai arregar. Me permita usar essa expressão. Vai arregar, vai largar de mão. Tem crente, amados, que é tão fraco que não aguenta perseguição. Não aguenta nem cheiro de perseguição. Só vai ficar os fortes. Só vai ficar aqueles que têm a eternidade gravada na essência. Na essência. Não vai, amados. Tem igreja grande aí que vai ficar. Tem igreja pequena que vai subir. Tem pastor famoso que vai ficar. Tem pastor de roça que vai subir. Tem crente que a gente olha e fala o seguinte: pô, o cara é um legendário. Vai ficar. Tem cara que é fraquinho,
e vai subir. Não tem como, amados. O que você tem, Tiago, que fazer é vigiar. Tiago, vigia. Vitor, vigia. A hora é agora. Porque a gente, amados, precisa entender isso. No sentido da nossa vida é a eternidade. Nada daqui nos prende. Você pode dizer amém? Amém? Já contei essa história, mas faz uma cara de surpresa, como se eu não tivesse contado. Um missionário veio da África. Dedicou a vida toda dele no campo missionário. Chega na cidade dele, ele, quando o avião desce, o coração dele fica assim, meu Deus, estou voltando para casa. Estou voltando para a minha terra. Ele chega, o aeroporto está cheio. Ele fala, meu Deus do céu, eu não precisava disso. Já viu aquela pessoa que espera uma homenagem, uma surpresa, e depois fala assim, não precisava disso. Havia uma banda de música, havia uma multidão, repórter, todos ali. Quando abre os portões, aquela porta de acesso à saída do desembarque, ele pensa o seguinte, meu Deus, vou preparar. Ele até prepara a roupa. Mas, amados, a recepção era para um rico, um magnata que havia feito um safari na África e estava no mesmo voo dele. Ele fica injuriado com aquilo, ele fica chateado. O coração dele pesa, amados. Por alguns instantes ele se esqueceu de que só persevera na perseguição quem tiver impressa a eternidade na sua essência. Ele vai para casa chateado. Ele chega em casa, nem come direito. Na hora de dormir, ele se ajoelha no chão e fala o seguinte, ó Deus, eu vou te falar uma coisa, eu estou bronqueado com o Senhor. Eu estou muito chateado. Eu dediquei minha vida no campo missionário. Eu deixei pai, deixei mãe, deixei tudo. Eu trabalhei para Ti, Senhor. E agora, Senhor, quando eu chego em casa, eu não recebo nada, Deus. Aquele cidadão é rico, não Te conhece, é ímpio. Foi tão homenageado, Senhor. Eu só tenho para dizer o seguinte, Senhor. É isso que eu recebo quando eu chego em casa. Na hora, o Espírito do Senhor falou o coração dele. Quem disse que você chegou em casa? Quem disse que você chegou em casa? Gente, aqui na terra, mas é decepção, é traição, é traquinagem. Aqui na terra, gente, é uma prova só. Mas quando a gente tem a eternidade impressa na nossa essência, diga, Senhor, impregna isso. Tem um dito meio coach que o pessoal fala assim, quando se envelhece, a essência prevalece. É o sujeito, como a Jéssica já está preocupada, que quando o homem envelhece, ele se torna o bruto do que ele é. De ruim, né? Aí a gente, que é crente, a gente vai mudar isso daí. Eu sei que vocês vão dizer amém. Quando o crente envelhece, a essência de Cristo prevalece. Fica de pé, queridão, vamos orar. Ah, Jesus, volta logo, Jesus. Não deixa a gente se esquecer de que a gente não chegou em casa ainda. Acolha essa palavra no seu coração, queridão. Diga, Senhor, não deixa eu esquecer. Não deixa eu esquecer nunca, nunca, nunca. Não deixa eu esquecer nunca, Senhor. Que eu ainda não cheguei em casa. E que as provas, as perseguições, as afrontas. Paulo sofreu dos judeus. Nós temos os nossos algozes também. Tem gente que se realiza em nos irritar. Tem gente que o prazer deles é tirar a gente do sério. Não sei, parece que tem gente que acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou atazanar a vida, diga o seu nome, de você mesmo. Mas, amados e amadas, não esmoreça não, tá? Não esmoreça não. Deus tem muito mais para você. Ele tem a eternidade. Como não nos dará também com Ele todas as coisas?
Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse alerta, obrigado por essa mensagem, obrigado pela primeira carta aos Tessalonicenses, obrigado pelaquela igreja extraordinária. Toma conta do nosso coração, Senhor. E às vezes em que nós estivermos assim meio que capengando, Senhor. Às vezes que a gente tivesse meio barro, meio tijolo, Senhor. Às vezes que a gente não tiver ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. Quando a gente não acolher a Tua palavra como palavra de Deus, meu Deus, nos desperte. Meu Deus, quando Satanás barrar o nosso caminho, ao invés de brigar com ele, ao invés de guerrear contra ele, no sentido de guerra no sentido de nossos recursos e nossas próprias forças, nós aprendamos a guerrear junto a Satanás em Cristo, com Cristo, entendendo de que muitas vezes as enfermidades, as adversidades, os assintes, as traições, as maldades que os ímpios infligem contra nós, são oportunidades para que Deus nos revista mais, muito mais, do poder dele, que é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Tome a tua igreja, Senhor. Que a nossa igreja não seja uma igreja resmungona. Que a nossa igreja não seja uma igreja murmuradora. Que a nossa igreja não fique tentando, polarizando, Lula, Bolsonaro. Não. Que a nossa igreja não fique lutando contra extremos. Que a nossa igreja mantenha a rota da cruz. Que a nossa igreja entenda, meu Deus, entenda que neste tempo o que é mais importante é estar em Cristo. Porque é nele, é perseverando nele, que a eternidade será marcada na nossa essência. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se assente, queridão, queridona, ore silenciosamente, crendo que o Senhor lhe trouxe aqui para receber essa palavra.